Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Oficina Esotérica. Para quem não me conhece, o meu nome é Isabel Martins, eu sou a criadora e fundadora da página de Facebook Oficina Esotérica, deste canal de YouTube e da página de Instagram Isabel Martins Oficina Esotérica. Estes três canais, estas três redes sociais, dedicam-se maioritariamente ao estudo e à divulgação da cartomância nas suas diferentes vertentes, com tarot, com Petit Lenormand, também conhecido como baralho cigano, com cartas de jogar tradicionais, a cartomância tradicional, com baralho espanhol, com baralhos de veras síbilas, com o oráculo de Portugal, que foi um oráculo criado por mim e pela Carla Olas, entre muitos outros oráculos que trazemos aqui. Não só dentro da cartomância, mas também de outras mâncias, como por exemplo a dadomancia. Hei de trazer para breve, esperemos, um vídeo sobre dadomância, cleromância e também outros oráculos, como o que eu hoje vou utilizar para tirar uma carta de força na previsão semanal habitual, com o oráculo das runas, o oráculo mágico das runas da Mónica Bonfiglio e também outros oráculos. Mas como eu estava a referir, vamos fazer a previsão semanal a partir de dia 19 de maio de 2025 até dia 25 de maio de 2025 e vamos fazer a progressão com um habitual Petit Lenormand. Eu hoje trago um Petit Lenormand primaveril, o Sakura Lenormand, Le Sakura Lenormand, para realçar este tempo de primavera que estamos a viver. Vou também trazer, já que estamos numa componente japonesa, o Traditional Manga Tarot, para tirarmos uma carta de força com os arcanos maiores e com os arcanos menores. E irei usar uma carta do Moonlight Legends Card Deck para me referir à lunação que vamos ter esta semana. Iremos ter, portanto, na terça-feira, dia 20, o quarto minguante, ou last quarter em inglês, e eu irei tirar uma carta para me referir a essa lunação já em seguida. Vamos então dar início à leitura. Vamos baralhar cartas com o Sakura Lenormand. Vamos tirar cartas com o Sakura Lenormand. Vamos afastar. Vamos baralhar, mentalizando como irão evoluir os próximos 7 dias, a contar do dia 19 de maio de 2025 até dia 25 de maio de 2025. Para todas as pessoas que se sintonizarem com este vídeo e queiram obter uma mensagem clara, direta e objetiva para as suas vidas. Relembro que estas leituras são intuitivas, coletivas, gerais, não vão ressoar com todas as pessoas. Peguem só aquilo que fizer sentido para vocês, o que não fizer sentido deixem fluir, lancem no universo, porque pode ser para outra pessoa qualquer que esteja a visualizar o vídeo, mas peço-vos para vos manterdes receptivos e abertos a receberem uma mensagem. Coloquem a vossa energia nesta minha mesa de leituras e usem a vossa intuição e a vossa inteligência para irem além dos detalhes que eu possa providenciar na mesma leitura. Vamos então fazer o corte. Eu penso que já estão baralhados e vamos ver o que nos reserva a semana em termos de energias com o Petit Lenormand. Vou fazer um leque e vou tirar cartas. Puxa, a montanha anda a perseguir-nos. Impressionante. Vamos tirar aqui. Ok. Vamos ver o que é que temos para referir esta semana. Muito bem, vou só aqui clarear a minha voz com um pouco de água. Bom, a semana começa de forma desafiadora com a carta da montanha. A montanha tem vindo a surgir
nas últimas leituras que eu tenho feito com o Petit Lenormand, estas previsões semanais, e invariavelmente também no princípio da semana, para nos indicar que há para esta semana algum tipo de atraso, de obstáculo, que, como eu costumo dizer sempre com esta carta, é contornável. O obstáculo que uma montanha apresenta é escalável ou contornável e, portanto, pode-se ultrapassar, é ultrapassável, mas são de facto cartas desafiadoras que nos indicam bloqueios, obstáculos, atrasos, desafios. Às vezes teremos que lidar com a teimosia de alguém ou nós estarmos um pouco mais teimosos para sair do mesmo sítio e eventualmente de haver no nosso entorno, no nosso ambiente, alguém que se possa chamar de inimigo, inimiga. Mas habitualmente estes obstáculos são obstáculos externos a nós e são mais obstáculos físicos do que propriamente pessoas. Mas também se podem fazer presentes em termos de dificuldades com pessoas. Isto para o princípio da semana. Para o meio da semana, para quarta e quinta-feira, temos a carta da mulher, a carta da consulente. Esta carta é uma carta pessoal que assinala as pessoas para as quais eu estou a ler esta carta. De uma forma geral, ela simboliza uma energia feminina e a necessidade ou o benefício de abordarmos as situações de vida no meio da semana de uma forma feminina, de uma forma intuitiva, inteligente, amorosa, calorosa, educada, com características femininas. Essa abordagem às situações de vida no meio de semana vão sair favorecidas se houver esse tipo de abordagem. Por outro lado, também pode simbolizar mulheres importantes na nossa vida, energias femininas importantes na nossa vida, mas maioritariamente mulheres importantes na nossa vida. Avós, mães, irmãs, a nossa esposa, companheiras, pessoas de chefia também podem estar assinaladas por esta carta. Algum colega de trabalho, alguma colega de trabalho também pode estar assinalada por esta carta. Tudo mulheres importantes na nossa vida que se vão fazer presentes neste meio de semana, eventualmente para ajudar à resolução de alguma situação que tenhamos em mãos. E como disse e como referi, uma atitude feminina na abordagem das situações de vida neste meio de semana faz-se necessária para que tudo corra pelo melhor. O final da semana vem com uma carta bastante auspiciosa, a carta do jardim, que nos fala de encontros, de reuniões, que nos fala de possível abertura para uma ascensão em termos de escala social. Pode surgir alguém no final da semana que nos auxilia a subir um pouco nos degraus da escala social. Existe essa possibilidade quando esta carta surge, mas também nos fala de network, também nos fala da nossa rede de contactos, da nossa rede de conhecimentos que nos leva a auxiliarem-nos, portanto, na resolução também de alguma questão. É uma carta pública que nos fala de lugares públicos onde vamos para ver e para ser vistos, de grupos, de tudo aquilo que é feito ao ar livre, portanto, as atividades ao ar livre, mesmo concretamente, literalmente, passeios no jardim, passeios nos parques, podem estar preconizados por esta carta do jardim quando ela sai numa leitura. E no fim de semana existem todas essas possibilidades de haver um bom tempo de lazer e um bom tempo de qualidade com aqueles de quem nós gostamos em sítios prazerosos, em sítios verdes e em sítios da natureza. Assim seja.
O que é que está a dificultar a semana? Bom, uma carta desafiadora, carta da cruz, numa posição de obstáculo. E aqui são literalmente as dificuldades que nós temos vindo a sentir ao longo dos últimos tempos, os problemas, eventualmente uma falta de fé, uma atitude de não crença e de algum cansaço por causa dos fardos e dos sacrifícios que temos vindo a fazer nos últimos tempos, toda essa atitude e todos esses pensamentos menos positivos, menos produtivos, podem estar a dificultar a evolução da semana. Há que encarar as coisas com um pouco mais de ânimo, de entusiasmo e de fé, principalmente quando esta carta da cruz sai numa posição de obstáculos, ela fala-nos da falta de fé. Temos que trabalhar isso, temos que disciplinar os nossos pensamentos no sentido de eles serem mais produtivos e de nos auxiliarem de facto, porque chorar sobre o leite derramado, falar demasiado, queixarmos-nos demasiado dos nossos fardos de vida e das nossas dificuldades, não vão resolver as dificuldades, apenas as vão agudizar. Eu sei que falar é mais fácil do que fazer, mas todos os especialistas apontam neste sentido, os especialistas de psicologia, de espiritualidade, de metafísica, todos eles apontam no sentido de que não é conveniente nós exaltarmos os nossos fardos e os nossos sacrifícios. Sim, tê-los em consideração, sim, dar-lhes um sentido, mas ter uma mente mais positiva, focada na solução dos problemas e não no rame-rame, no estar sempre a dizer a mesma coisa em relação aos problemas que temos. Contudo, o que é que temos a facilitar a semana? Bom, a carta da raposa. E a carta da raposa é uma carta que habitualmente é uma carta desafiadora, mas numa posição de benefício e de favorecimento, ela fala-nos de nós trabalharmos em proveito próprio, por mais estranho que seja dizer isto, esta semana requer que nós olhemos para nós de outra forma, nos cuidemos bastante e hajamos um pouco em proveito próprio, a pensar com estratégia sobre os objetivos que queremos atingir e fazer tudo para que esses objetivos possam ser atingidos da melhor maneira. É uma carta que nos fala de esperteza, que nos fala de cuidado, portanto, todo o cuidado com as pessoas que estão à nossa volta, o eventualmente apanharmos mentirosos na sua teia. Isso vai beneficiar a evolução da semana. Uma capacidade de observação e uma capacidade analítica também irão favorecer a persecução da semana, a evolução da semana com esta carta da raposa a beneficiar a semana. E bom, com o Petit Lenormand foram estas as energias para os próximos 7 dias, a contar de dia 19 de maio de 2025. Vamos deitar agora uma carta de arcanos maiores com o tradicional manga tarot. Vamos aqui deitar uma carta de arcanos maiores com o tarot e uma carta de arcanos menores com o tarot, uma carta de força, que nos vão falar das energias gerais para esta semana de 19 a 25 de maio de 2025. Eu penso que já estão baralhados os arcanos maiores. Vou efetuar o corte e vou fazer um leque e tirar uma carta. Ok. Muito bem, já temos arcano maior, vamos ao arcano menor.
baralhar um pouco mais. Eu gosto de baralhar ao vivo para vocês poderem ver todo o processo aleatório de tiragem das cartas. Aqui qualquer coisa no meio. Vamos tirar. Muito bem, eu vou efetuar o corte. Vou efetuar o corte. Ok. Efetuar um leque. E tirar uma carta. Muito bem. Temos como arcano maior a carta da força. A carta da força, como arcano maior. E como arcano menor temos o cavaleiro de espadas. O cavaleiro de espadas. Bom, isto está muito de acordo com o Petit Lenormand, porque de facto nós teremos que colocar as nossas forças, as forças físicas, as forças mentais, as forças emocionais e as forças espirituais em ação para ultrapassarmos os obstáculos do princípio da semana, e haverá de facto força e autodomínio para lidarmos com as circunstâncias de vida do resto da semana. É uma carta que nos fala dessa capacidade de autodomínio e de poder sobre nós próprios para lidarmos com as situações de vida. É uma carta que promete que teremos a força a todos os níveis para ultrapassar os obstáculos que surgirem durante a semana. É uma carta que não é isenta de lutas, é preciso que se diga quando ela sai, mas estaremos bem apetrechados com todas as qualidades e competências para fazer face a todo o tipo de dificuldade que possa surgir durante a semana. E as dificuldades irão fazer-se sentir mais no princípio da semana, depois a semana suaviza bastante e o fim de semana até termina de forma muito auspiciosa. Com esta carta da força aconselha-se diplomacia. As moscas não se apanham com vinagre, apanham-se com mel. Esta é a minha bengala para esta carta. Usar de amabilidade, de gentileza. Esse é o verdadeiro poder. Não é o poder bruto que leva à resolução das coisas, mas sim o poder da diplomacia, da capacidade de negociação e do autodomínio. Porque se nós nos autodominarmos, dominarmos os instintos mais primários em nós, estaremos um passo à frente para resolver qualquer tipo de questão que possa surgir. É isto que esta carta da força nos promete para os próximos 7 dias. Com um cavaleiro de espadas a fazer-se sentir nesta semana, nós teremos muita capacidade intelectual, muita capacidade mental para elaborarmos todas as ideias e todos os planos e todos os pensamentos necessários à resolução das situações de vida. Bastante capacidade de comunicação a todos os níveis, não só ao nível familiar, nem só ao nível relacional, amoroso, mas também ao nível profissional e ao nível social. Haverá grande e forte capacidade de comunicação. Haverá movimento no sentido de começarmos a tirar as ideias somente da mente e colocá-las em ação. Existe essa possibilidade e ela deve ser, de facto, executada. Devemos começar a executar as nossas ideias, as ideias que surgem por bem para a resolução dos nossos problemas e também para obtermos aquilo que desejamos, começar a tirar da gaveta e a colocar em ação as nossas ideias, porque um cavaleiro exige movimento e um movimento ao nível do intelecto, porque é o elemento espadas, o elemento ar que se está a fazer presente durante esta semana. Mas haverá muita inteligência, muita capacidade de raciocínio e muita esperteza também, como a própria carta da raposa nos referiu. Essa capacidade intelectual, essa capacidade de esperteza e de objetividade será o que vai favorecer a resolução das situações durante a semana. E bom, com o tarot foram estas as energias para os próximos 7 dias.
Vou agora então fazer referência à alunação desta semana. Nós vamos ter a Lua, vamos ter o quarto minguante na terça-feira, dia 20. E depois a subsequência da Lua minguante. A Lua, este quarto minguante ocorre primeiramente em Aquário, depois passa para Peixes, isto atendendo ao site AstroSeek, que esta última semana eu descobri que tem alguns pormenores que não estão totalmente corretos de acordo com a astrologia moderna, mas um dia destes eu irei falar sobre estas questões quando aprofundar mais alguma questão que diga respeito à alunação e às fases da Lua que estamos a viver. Eu devo referir que estes oráculos de cartas de luas, eu não tendo a usá-los como oráculos do estar, embora possam ser usados mesmo para responder a questões. Eu tendo a usar as cartas que dizem respeito aos trânsitos e aos movimentos efetivos astrológicos, não astronómicos, mas astrológicos, do momento, porque é esse momento que de facto influi na nossa vida. E este last quarter moon, portanto, quarto minguante, é um tempo de deixar ir aquilo que já não nos serve, é um tempo de clarear e limpar os fardos à nossa volta. É uma energia de deixar ir, de libertação, de encerramento e de limpeza. Portanto, devemos utilizar estas energias para as colocarmos em ação na nossa vida, a fim de nos favorecer na obtenção de alguma situação que queiramos. Bom, isto foi a parte do Moonlight Legends Card Deck. E agora vamos deitar, por fim, para terminarmos, uma runa com um oráculo rúnico, oráculo mágico das runas da Mónica Bonfiglio, da editora Alfabeto, que eu adquiri recentemente através da livraria Zéfiro, a livraria de Sintra, uma livraria sediada em Sintra. Zéfiro, que tem muito material interessante de oráculos, de espiritualidade, de esoterismo, muito interessante. Vamos então baralhar um pouco as cartas rúnicas e vamos ver o que as runas nos reservam para os próximos 7 dias. Penso que já está baralhado. Peço desculpa pela minha tosse. Vamos fazer um leque e vamos tirar uma carta. Uma carta muito benfazeja, uma runa muito benfazeja. Suailo, Sigil, também conhecida como Suailo ou Sigil. É a runa do sucesso, do sol, da claridade, da vitalidade, da razão e da ligação com o divino. E se no oráculo Petit Lenormand, na parte do obstáculo, nos estava a indicar que havia um pouco de falta de fé, com esta runa Suailo, esta runa do sol, promete-se que, muito provavelmente, se trabalharmos e disciplinarmos os nossos pensamentos durante a semana, iremos voltar a acreditar que as coisas podem melhorar. Que assim seja, que as coisas corram pelo melhor na próxima semana. Espero que esta leitura tenha feito sentido para vocês, que ela possa servir de farol para vos orientar na navegação da próxima semana, e para que a próxima semana possa ser mais prevenida e mais alegre. E, sendo assim, despeço-me até ao meu próximo vídeo, desejando a todos uma excelente semana. Até lá!